Olá amigos, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, bem-vindos à nossa oficina de astronomia de número 496. Nosso assunto hoje vai ser o comportamento do Sol, a duração do dia, nas vizinhanças do solstício de inverno. Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante. Dá só uma olhadinha nesse livro que eu tenho aqui, olha só a qualidade. Eu vou tirar aqui da capinha protetora para que vocês possam perceber a alta qualidade dessa obra. Roberto Landel de Moura, o precursor do rádio, de autoria do nosso colega Rodrigo de Moura Visoni, lá do Rio de Janeiro. Olha só a qualidade, capa dura. Esse livro ganhou o prêmio Jabuti em 2019, na categoria de melhor impressão. Vejam só. Qualidade classe A. E como este aqui, no mesmíssimo padrão, o Rodrigo tem também um livro sobre a história da máquina de escrever. Está preparando agora os balões de Augusto Severo, que provavelmente vai ser publicado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na verdade, tem até uma vaquinha para ajudar no levantamento de fundos. Lá no site vaquinha.com, a conta número 675869. 675869. Tá? Então, eu acho que, na medida do possível, todos nós devemos contribuir para que o Rodrigo continue com a produção dessas excelentes obras de pesquisa histórica, resgatando parte da nossa história no conhecimento científico e tecnológico, principalmente. Bom, o ano está chegando ao fim, né? O Anuário Astronômico Catarinense já está quase expirado, a edição de 2023, mas você ainda pode adquiri-lo. E logo em seguida vem a edição de 2024. Para se manter informado da data de lançamento, mande um e-mail para costeira1@yahoo.com. costeira1@yahoo.com. Anuário Astronômico Catarinense é uma obra de autoria do nosso colega professor Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Vocês já conhecem e eu recomendo. Muito bem, título da nossa apresentação de hoje: o fundo do poço. O que será o fundo do poço, meu diretor? O fundo do poço evoca sentimentos de depressão, né? Sentimentos depressivos. E aí eu faço a pergunta: você é daqueles que se deprime quando chega o inverno? Eu sou. Eu detesto o inverno. Inverno para mim não precisava existir. E ainda vou me mudar para João Pessoa, viu, meu diretor? Lá na Paraíba, porque lá não tem inverno. Tá? Esse negócio aí, chocolate quente, fondue, não sei o quê. Eu não troco por um suco de fruta gelado na beira de uma praia sob um sol escaldante. Tá? Eu não troco a praia pela lareira. Eu não sou daqueles que troca a praia pela lareira. Bom, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é uma análise de uma situação que a princípio poderia parecer muito simples, mas que na verdade é um pouquinho mais complicada do que parece, né? E pouca gente se dá conta disso. O que acontece? Vem o equinócio de outono, para nós aqui do hemisfério sul, lá geralmente em torno de 20, 21, 22 de março, e a partir dali as noites tornam-se mais longas do que os dias. E o Sol vai caindo para o lado norte do equador celeste. Porque o eixo de rotação da Terra tem uma inclinação de 23 graus e meio em relação ao plano da nossa órbita. Então, a eclíptica está inclinada em 23 graus e meio em relação ao plano do Equador. Isso faz com que o Sol, ao longo da sua trajetória anual, balance 23 graus e meio para o norte e 23 graus e meio para o sul do equador celeste, que nada mais é do que a projeção no céu da linha do equador terrestre. Muito bem, então chega o equinócio de outono, o Sol continua a sua queda para o lado do norte, vai aparecendo cada dia mais baixo,
em relação à linha do horizonte, os dias vão encurtando, as noites vão alongando, tá? Isso caracteriza o outono. E essa tendência de encurtamento dos dias, alongamento das noites e queda do sol para o lado norte do Equador, ela persiste até a data do solstício de inverno, que geralmente é ali por 21, 22 de junho. Tá? Muito bem, então, se nós tivéssemos a órbita da Terra perfeitamente circular, nós sabemos que isso não é verdade, porque a órbita da Terra é uma elipse de baixa excentricidade. Excentricidade é 0,0167. É uma excentricidade pequena, mas já não é uma órbita circular. Mas se a órbita fosse circular, lá no dia do solstício do inverno, 21, 22 de junho, nós deveríamos ter o dia mais curto, a noite mais longa, o Sol na máxima declinação, no caso ao norte do Equador Celeste, 23 graus e meio para o norte, né? E a partir daí a tendência se reverteria, o Sol passaria a voltar para o sul, subindo um pouquinho a cada dia no céu, os dias começariam a alongar e as noites começariam a encurtar. Só que, como eu disse, a órbita terrestre não é circular e, portanto, isso não acontece dessa maneira tão simples que a gente acabou de expor. As coisas não são tão simples assim. Se a gente pegar um anuário, pega, por exemplo, o Anuário Astronômico Catarinense, né, e vê aqui os instantes de nascer e ocaso do Sol, e começa a acompanhar para ver o que acontece nas vizinhanças do solstício. Você vai observar que já alguns dias antes da data do solstício, o Sol começa a se pôr mais tarde. E o solstício ainda não aconteceu. Mas, em compensação, ele continua nascendo mais tarde, inclusive depois da data do solstício de inverno. Então, a combinação desses dois acontecimentos faz com que a duração do período noturno, a duração da noite, continue aumentando. E ela vai aumentar até a data do solstício. Mas tem uma complicação a mais. Não existe apenas uma única noite mais longa do ano. Pode até haver mais de uma. E isso, de um ano para o outro, nem sempre acaba sendo igual. Então vejam, vamos analisar mais de perto o que acontece. Eu tenho aqui uma tabela dos instantes de nascer e ocaso do Sol e a duração do chamado fotoperíodo, que é um intervalo de tempo entre o nascer do Sol e o ocaso do Sol num determinado dia. Eu construí essa tabela aqui no período de 1º de junho até 20 de junho. Isso aqui é para Porto Alegre, o ano de 2023. Então temos aqui os horários de nascer do Sol e aqui os horários de ocaso do Sol. Então observem o que acontece. Dia 1º de junho, 2 de junho, 3 de junho, o Sol está se pondo às 17h32. Aí ele se põe um minuto mais cedo a partir do dia 4 de junho, 17h31, e se mantém assim por um longo período de praticamente 2 semanas até o dia 17 de junho. E a partir dali começa a se pôr um minutinho mais tarde. Mas observem que ainda não aconteceu o solstício. E o Sol já está, então, começando a se pôr mais tarde. Com relação ao nascer do Sol, a sequência aqui de 1º até 20 de junho é de que o Sol está nascendo mais tarde a cada dia. No dia 1º de junho nasce às 7h11, no dia 10 já nasce às 7h15, no dia 20 está nascendo às 7h18. Então ele continua retardando o horário do seu nascimento. Tá? A tabela continua aqui no próximo slide. Dia 22 nós temos o dia 21, 22 aqui a ocorrência do solstício de inverno, tá? O Sol nascendo às 7h18 no dia 21, 7h19 no dia 22 e o ocaso solar estagnado em 17 horas e 32 minutos. A duração do fotoperíodo ela é mínima, precisamente no dia 22 de junho.
10 horas e 13 minutos, o intervalo de tempo entre o nascer do Sol e o ocaso do Sol naquele dia. Né? E a partir dali, o fotoperíodo começa a aumentar. 10 horas e 14, 10 horas e 15. Mas aqui dá uma reduzida, vejam que coisa interessante. Volta para 10 horas e 14. E depois recupera a tendência de aumento. 10 horas e 15, 10 horas e 16, 10 horas e 17 e assim por diante. Por que isso acontece? Por causa dessas variações, né, do horário de nascer e ocaso do Sol. O Sol já está se pondo mais tarde, apesar de que bem devagarinho, a variação é muito lenta. Tá? Por exemplo, aqui ele fica 3 dias se pondo às 17h33, mais 3 dias se pondo às 17h34, 3 dias às 17h35 e assim vai. Então uma evolução muito lenta. Mas o Sol vai nascendo às 7h19 e aí a partir do dia 28 de junho ele atinge o seu instante de nascer mais tarde, 7 horas e 20 minutos. E mantém esse horário de nascimento do Sol por praticamente uma semana, até o dia 4 de julho. E aí vejam que o solstício já passou, né? Isso é mais de 10 dias depois do solstício. E a partir dali ele começa a antecipar o instante de nascimento. 7h19, muito lentamente, depois 7h18, aqui já estamos em 12 de julho. Tá? 20 dias depois do solstício de inverno. O fotoperíodo vai aumentando, tá? Mas vejam que aqui, ó, por que deu essa reduzida no fotoperíodo? Eu tinha 10 horas e 15 minutos no dia 27 de junho, mas de repente no dia 28, o fotoperíodo encurta 1 minuto, passa para 10 horas e 14. É porque o instante de ocaso do Sol está estabilizado ali em 17h34, mas em compensação o Sol nasceu 1 minuto mais tarde. Portanto, a duração do fotoperíodo cai 1 minutinho aqui. Mas depois o Sol recupera essa tendência. O nascimento do Sol fica estabilizado em 7 horas e 20 minutos, mas o ocaso solar já passa das 17h34 para as 17h35 e aí o fotoperíodo recupera aquele minutinho que perdeu. Tá? Interessante isso, né? Tudo isso se deve a essa pequena excentricidade que existe na órbita terrestre. Tá? Então, aqui no ano de 2023, o solstício de inverno, para nós do hemisfério sul, ele se verificou aos 21 de junho, 11 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Tá? Mas o fotoperíodo mais curto foi somente no dia seguinte, no dia 22, com 10 horas e 13 minutos, conforme a gente já viu ali na tabela. Então, isso nos assegura que nós vamos ter 2 noites mais longas. Aquela noite de 21 para 22 e também a noite de 22 para 23 de junho. Tá? Isso é a situação agora para o ano de 2023. Com relação ao nascer do Sol, ele continua se retardando, né, até atingir o horário mais tardio, que é 7h20, no período que fica ali compreendido entre 28 de junho e 4 de julho. Outra coisa que chama a atenção nessa época do ano são as variações extremamente lentas, tanto na duração do fotoperíodo, quanto na mudança dos horários de nascer e ocaso do Sol. Né? Eles se alteram muito devagarinho. Tá? E isso se deve basicamente ao fato de a declinação do Sol, que é o ângulo de afastamento do Sol em relação ao plano do equador celeste, ela varia muito lentamente nas proximidades dos solstícios, tanto no solstício de inverno quanto no solstício de verão. Tá? Então, se vocês forem pegar o anuário astronômico catarinense e pegarem os valores da declinação solar, vocês vão ver que no dia 1º de junho, a 0 hora, a declinação do Sol é 22 graus positivos, 0 minutos e 24 segundos de arco. No instante exato do solstício, ou seja, 11h58 do dia 21 de junho, a declinação do Sol é 23 graus, 26 minutos e 25 segundos de arco. E ela se reduz lá no dia 30 de junho para 23 graus, 11 minutos e 26 segundos de arco. Então, se vocês pegarem o valor inicial lá em 1º de junho e o valor final em 30 de junho, vocês vão ver que a declinação do Sol ao longo de todo o mês de junho, ela muda de apenas 1,2 graus. Isso justifica, inclusive, a expressão solstício, né? Porque ela significa sol parado.
Sol parado por quê? Porque o Sol vinha caindo para o norte, aí ele atinge a máxima declinação, varia muito pouco a declinação ao longo de todo o mês em que ocorre o solstício, e depois ele começa a acelerar o seu retorno para o sul. Tá? Então isso justifica a expressão. A expressão solstício quer dizer Sol parado. Uma alusão à variação muito pequena da declinação do Sol ao longo de todo o mês de junho. E a mesma coisa ocorre no mês de dezembro, né? Quando o Sol está ao sul do Equador, no solstício de verão. A declinação dele ali também varia muito pouquinho, muito lentamente. Essa variação ela vai se acelerando. Se você pegar, por exemplo, o mês de agosto, entre 1º e 31 de agosto, a declinação do Sol varia 10 graus. Uma variação 10 vezes maior do que a variação que ocorre no mesmo período de 30 dias no mês de junho, que é o mês do solstício. Mesma coisa em fevereiro. Né? Então, depende, né? Se nós estamos próximos dos solstícios, a declinação do Sol muda muito vagarosamente, e nas proximidades dos equinócios, em março e setembro, nós temos a máxima variação da declinação do Sol. A maior velocidade de variação na declinação do Sol. Tá? Então, essas variações, elas se aceleram. Se eu saio do mês de junho, o solstício de inverno, à medida que eu vou me deslocando para o equinócio de setembro, que seria o equinócio da primavera, a gente vai tendo uma aceleração da variação diária da declinação do Sol. Tá? Bom, quero voltar aqui à questão da noite mais longa do ano. A tradição popular diz que a noite mais longa do ano ocorre no dia de São João, que é o dia 24 de junho, né? Mas, rigorosamente, seria na data do solstício, 21 ou 22 de junho. Mas, dependendo do ano, nós podemos ter duas noites mais longas, uma no solstício e outra na data de São João, inclusive. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu peguei do anuário do Observatório Nacional. Naquela época não tinha ainda o anuário catarinense. Isso aqui é uma tabela para o ano de 2003. Peguei aqui período de 19 até 26 de junho de 2003, nascer e ocaso do Sol e duração do fotoperíodo para Porto Alegre. Então vejam o que acontece. Nós temos aqui duas noites com fotoperíodo mais curto, 10 horas e 12 minutos, que são as noites de 20 e 21 de junho. Aí o fotoperíodo incrementa um minutinho, mas depois reduz de novo. E depois incrementa mais uma vez. Tá? Isso por causa dessas pequenas alterações, né, nos horários de saída e ocaso solares. Então, nesse ano de 2003, nós tivemos nada menos do que 3 noites mais longas nas vizinhanças do solstício. Às vezes temos só 2. Às vezes tem uma. Varia de ano para ano isso. Bom, agora eu quero voltar à questão da depressão de inverno, né? A minha mensagem de otimismo para os depressivos com relação ao inverno é a seguinte: não é o inverno, meus amigos, que é a pior época do ano. Não é o inverno, meu diretor. É o outono. Porque no outono o sol está caindo para o norte. A insolação, que é a quantidade de watts que recai por metro quadrado da superfície, né, da energia solar, está diminuindo. As noites estão alongando, o sol está se pondo mais cedo, está nascendo mais tarde. Quer dizer, tudo de depressivo possível. Tá? Aí vem o solstício de inverno, 21, 22 de junho. O Sol praticamente estabiliza a declinação e começa a reduzi-la muito lentamente. Alguns dias antes o Sol já começa a se pôr mais tarde, alguns dias depois do solstício do inverno o Sol começa a nascer mais cedo e o fotoperíodo já começa também a se incrementar muito timidamente. É verdade, né? Você pode dizer, mas é uma diferença de 1 minuto Sol, 2 minutos. Meus amigos, para quem está deprimido, 1 minuto, 2 minutos faz muita diferença. Acreditem, faz muita diferença. Tá? Então, o pior período não é o inverno, porque a partir do solstício,
em junho, até o equinócio da primavera em setembro, o Sol já está voltando para o sul, já está ficando mais alto a cada dia que passa no céu, já está nascendo mais cedo, já está se pondo mais tarde, o fotoperíodo está aumentando e também a insolação, quantidade de radiação solar recebida por metro quadrado de superfície terrestre também está aumentando. Tá? Embora climatologicamente, né, o pior período seja justamente ali junho, julho, agosto, esse ano inclusive setembro está sendo um mês bandido, né? Mas em princípio, em termos de fotoperíodo, nascer e ocaso do Sol, variação da declinação do Sol, o pior período, o período mais depressivo mesmo é o outono e não o inverno. Porque no inverno, a partir do inverno, do solstício de inverno, tudo muda. E a marcha para o próximo verão tem início. Espero que tenham gostado. Esta foi a Oficina de Astronomia número 496. Voltaremos na próxima oportunidade. Até lá.